Milionário surpreende ao convidar mendigo negro humilhado em restaurante luxuoso para sua mesa. Rodrigo e a filha Lívia nunca tinham pisado naquele restaurante. Muito menos imaginavam que um aniversário simples viraria o maior bafafá da cidade. Ele, um pedreiro de mãos calejadas, pele marcada pelo sol e um olhar cansado de tanta luta, queria só dar um pouco de alegria para a filha. Lívia, com seus olhos brilhando e sorriso aberto, merecia isso. Mas o que aconteceu ali, naquele lugar chique, deixou todo mundo de queixo caído. Entraram devagar, tentavam não chamar atenção. A entrada do restaurante era elegante. O chão espelhado refletia as luzes douradas no teto e o aroma do perfume caro flutuava no ar. Mas logo que passaram pela porta, um silêncio pesado caiu no ambiente, como se um vento frio tivesse invadido o salão. O gerente surgiu, franzindo a testa, com um olhar atravessado. Não demorou para jogar na cara deles seu preconceito. Aqui não é lugar para gente como vocês. Negro. Lívia agarrou a mão do pai, segurando para não chorar. O nó na garganta do homem crescia, junto com a vergonha e a raiva sufocada. Mas aí, no meio daquele cenário pesado e hostil, uma cena inacreditável virou o jogo. Helena apareceu como um furacão de elegância e poder. Dona de hotéis, carros caros e com um sorriso atrevido nos lábios, ela caminhou até Rodrigo e Lívia. Num gesto que pareceu desafiar as regras não escritas daquele mundo frio, ofereceu sua mesa. Venham, sentem comigo. Isso aqui é para todo mundo, não só para quem pode pagar ternos caros, falou, firme e inesperada. O salão parou. Os olhares se desviaram para eles. Murmúrios pela primeira vez, cheios de choque e admiração. Rodrigo não acreditava no que estava vendo. Lívia, tímida, sentou ao lado de Helena, que puxou conversa como se aquele momento fosse rotineiro. Coisa que não era. Mas a alegria decidiu cobrar seu preço logo em seguida. Dias depois, Rodrigo foi surpreendido com a notícia brutal. Estava demitido. Cortaram seu sustento do nada, deixando a cabeça dele girando, o medo socando seu peito. A pressão de cuidar da filha crescia esmagadora. Foi então que Helena voltou, ofereceu um emprego em um de seus hotéis, um presente, uma chance real. Mas a generosidade dela começou a atrair olhos cruéis. No trabalho, a presença de Rodrigo virou motivo de sussurros venenosos, colegas rachando entre simpatia e preconceito. Helena, acostumada ao palco do poder, viu sua reputação vacilar. Os amigos de antes começaram a virar fantasmas, e o nome dela foi jogado na lama social pela ousadia de apertar mãos que muitos queriam manter longe. A amizade entre ela e Rodrigo, tão nova e cheia de esperança, foi testada como nunca. Helena se viu na beira do abismo. Será que vale a pena arriscar tudo por essa ligação? A dúvida roía seu peito. Enquanto isso, o Rodrigo lutava para se manter firme, sentindo o chão sumir. A única luz, aquela que fez brotar no que parecia impossível, ameaçava apagar. E quando uma proposta que pode separá-los para sempre chega, o futuro parece um precipício. Rodrigo está no limite, a respiração pesada, o desespero martelando. Será que Helena vai realmente resistir ao fascínio cruel do mundo que conhece? Ou o brilho passageiro da riqueza vai apagar o que acabou de encontrar de mais verdadeiro? A cidade inteira começa a guardar a respiração. O próximo capítulo pode mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com isso. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a tensão pairava no ar, os olhos de Rodrigo estavam fixos em Helena. Ele queria acreditar que ela era diferente, que poderia enfrentá-los. Mas então o telefone dela vibrou na mesa. O rosto de Helena empalideceu ao ler a mensagem. Era rápida, direta e carregada de uma gravidade que cortou o coração de Rodrigo. Fui informada que sua filha está sendo alvo de um ataque nas redes. Falaram que você não é digno do emprego. O que era isso? Rodrigo sentiu um frio na barriga. A pressão em seu peito aumentou, como se tivesse engolido uma pedra. Helena olhou para ele, os olhos marejados pela preocupação. Rodrigo, você escutou isso? Sua filha estão falando dela. As palavras dela mal penetraram em sua mente. A dor era insuportável, um tsunami de culpa e medo. Ele pensou em Lívia, a doce menina que só queria um pouco de felicidade. Como poderia ter exposto a filha a isso? Mas antes que pudesse responder, o gerente do restaurante apareceu, abruptamente, como uma sombra sinistra. Este lugar não é para quem não pertence, e agora sua filha nos aflige com seu nome. Ele disparou, a voz carregada de desprezo. Aquele momento cruel, a humilhação mais uma vez. Rodrigo se virou para Helena, procurando apoio, desejo de proteção. Mas Helena já não estava ali. No mesmo instante, o gerente recebeu uma mensagem. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou instantaneamente. O que era tão grave? Ele balançou a cabeça, aparentemente em choque. O que você fez? Balbuciou, sem conseguir acreditar. Helena, percebendo a cena, sentiu uma onda de adrenalina. O que você quer dizer com isso? A boca do gerente se contraiu, revelando momentos de hesitação. Apenas dizendo que tem pessoas que fazem suas jogadas. E não posso ficar com você se a sua nova amizade atrair mais olhares e críticas. Ele disparou com raiva, o eco de suas palavras preenchendo o ambiente. Rodrigo observou a angústia de Helena e, lentamente, como um quebra-cabeça se montando, uma revelação sombria foi se formando em sua mente. Os ecos de camaradagem que pareciam florescer entre eles, poderia ser tudo uma farsa? O rosto de Helena, que antes refletia força, agora parecia vacilar. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. O que não estou sabendo, Helena? Sua voz tremia com o peso da desconfiança. Tudo parecia tão perfeito, mas e se tudo não passasse de uma encenação? As paredes do restaurante ecoavam murmúrios. A separação dele a devastava. O gerente se virou e disse: Você realmente acha que o mundo dos ricos aceitaria a sua história? Você é apenas uma boa ação para eles. As palavras cravaram em Rodrigo como um punhal, revelando um mundo de desigualdade que ele já conhecia, mas que se tornava ainda mais cruel a cada instante. Helena, em um gesto de desespero, tentou defender-se. Eu fiz isso por tua filha, eu. Mas a verdade parecia voar entre eles como uma sombra. Antes que pudesse terminar, uma expressão de fúria cruzou a face de Rodrigo. Por que você está fazendo isso, Helena? Ele gritou com a força de um vulcão prestes a explodir. Os olhares ao redor se fixaram. O silêncio era ensurdecedor. E nesse momento o celular de Helena, que ainda vibrava, alertou novamente. A mensagem, que agora parecia um coração se despedaçando, fez seu rosto esfriar e seu corpo tremer. A palavra se espalhou como fogo, revelando um segredo devastador. Sua verdadeira identidade será exposta. Você nunca foi quem dizia ser. Rodrigo ficou paralisado. O tempo pareceu congelar. O que isso significava? O que ela escondia? O que era tão pesado que ela não podia carregar sozinha? A sala silenciou, todos segurando a respiração. O futuro deles estava em jogo, e uma nova tempestade estava prestes a se formar. Quais segredos sombrios ainda estavam enterrados? E a confiança que começou a florescer entre eles agora poderia desmoronar, deixando apenas escombros. As sombras de suas passadas se aproximavam,
e a cidade inteira parecia esperar o desfecho dessa história que, de uma forma ou de outra, mudaria tudo para sempre. O tempo parecia congelar. Os olhares da multidão pesavam sobre os três, como se a sala estivesse presa em um pesadelo. Rodrigo sentiu a pressão subir. O que significava aquela mensagem? Você nunca foi quem dizia ser. A voz de Helena era um sussurro distante, enquanto seu olhar se desviava, um misto de pânico e apreensão. Então, antes que algo pudesse ser dito, o gerente do restaurante, que parecia ter recuperado o controle da situação, deu um passo à frente. Chega! Isso aqui não é lugar para esse tipo de drama, ele gritou, a indignação em seu tom ressonando através do espaço luxuoso. As taças, o clamor da discussão. O silêncio pesado da sala apenas aumentava a pressão. Rodrigo sentiu cada músculo do corpo se contrair. Você não pode. Ele começou, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Uma mesa tombou, pratos e copos quebrando ao chão, enquanto uma figura surgiu da porta da frente. Era um homem alto, de olhar feroz, com um ar de autoridade. As pessoas se afastaram, surpresas. Parem com isso. Ele era um homem vestindo um terno impecável, um brilho de poder emanando dele. Meu nome é Marcos. Estou aqui para resgatar minha filha, anunciou ele de forma brusca. O quê? Sua filha? A confusão na voz de Rodrigo era evidente. Ele se virou para Helena, que estava pálida, quase invisível neste turbilhão. O homem avançou, ignorando os olhares incrédulos, e pegou a mão de Helena, a puxando como se ela fosse uma marionete. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Essa mulher, ela é mais do que aparenta. Tem uma vida rica e cheia de segredos. E hoje, isso acaba. Marcos falou, a voz ecoando. Rodrigo ficou paralisado, o sentimento de traição apertando seu peito. Helena não disse nada, apenas olhou para Rodrigo e a expressão dela era um emaranhado de culpa e desespero. Você não pode me levar. Helena se libertou do aperto dele, mas Marcos não parecia disposto a ouvir. Você está arruinando tudo. Não vê? Sabe o que você fez ao se envolver com um pedreiro? Isso é um desserviço para a nossa família. O fervor dele deixava claro que a discussão ia além de um simples jantar. Rodrigo sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob os pés. Helena era quem ela realmente era. O que estava acontecendo? A cidade inteira parecia observar cada movimento, cada palavra, enquanto ele tentava entender aquele novo protagonista que apareceu do nada. Marcos, em sua indignação, continuou. Você não é da mesma estirpe, Rodrigo. Essa amizade só está te levando para baixo. Você não sabe a tempestade que está chamando com sua presença. As palavras cortaram Rodrigo como vidro. Ele olhou para Helena, em busca de uma resposta. Mas tudo que viu foi o olhar dela se desvanecendo, como se a confiança que tinham se desintegrasse em um instante. Por que você não me contou? A voz de Rodrigo mal saía. A raiva e a dor borbulhavam. A multidão se aglomerava, os murmúrios começando a crescer. Talvez eu nunca tenha sido só o pedreiro. E você também, na verdade, nunca foi só a mulher poderosa. Existe algo mais que nos une, não é? Naquele momento, algo na atmosfera mudou. A tensão subiu em um crescendo insuportável enquanto as pessoas observavam, atentas, esperando a próxima troca de palavras. O silêncio era palpável. Chega de falar. Eu não fiz isso por você, mas por sua filha. Marcos explodiu, mas já era tarde. O eco de suas palavras pairava no ar como um veneno. Algo inesperado se rompeu. Rodrigo sentiu a onda de funções virando, um turbilhão de emoções incontroláveis. Helena, agora com o rosto cheio de lágrimas, abriu a boca para falar, mas o olhar de Rodrigo a deteve. A revelação da conexão entre pai e filha, de um mundo oculto que ela não havia compartilhado, estava prestes a se desvelar. Uma nova consciência começou a surgir, questionando tudo o que ele conhecia. Eu prometi que protegeria você, mas eu...
E antes que pudesse completar, a mensagem do celular de Helena vibrou novamente, interrompendo o clima de tensa expectativa. O que mais poderia combinar com essa tempestade já em erupção? Rodrigo sentiu um frio na barriga. A cidade inteira prendia a respiração diante do abismo à frente. As nuvens negras se acumulavam. Cada palavra carregava o peso de um novo mistério. E a ideia de que todo o enredo poderia se alterar, seguida por uma nova. O que viria a seguir? Enquanto o telefone de Helena vibrava, um silêncio ainda mais pesado tomou conta do restaurante. Todos os olhares estavam agora fixos na tela iluminada dela, como se ela fosse o centro de um furacão. Rodrigo, sentindo o coração disparar, se aproximou, mas a cena pareceu congelar. A mensagem podia ser uma bomba relógio prestes a explodir. Helena olhou para Rodrigo, os olhos arregalados, a pele pálida. Rodrigo, é do meu pai. Ele descobriu tudo. Seu tom de desespero ressoou em meio à tensão, e a multidão ao redor disparou murmúrios. Ele está vindo. A frase aveludada da preocupação se dissipou no ar frio, e a expectativa crescia como uma onda prestes a arrebentar. O gerente do restaurante, percebendo o alvoroço, cruzou os braços e lançou um olhar arrogante, como se estivesse pronto para ver o espetáculo. Isso não é lugar para discussões familiares. O que quer que tenha acontecido precisa ser resolvido fora. Você não entende, Helena gritou, fazendo a mesa tremer. Rodrigo viu o desespero nos olhos dela. O medo que antes parecia distante agora era palpável, e antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Um homem alto, com ares de autoridade, entrou. Ele trazia um olhar que misturava frieza e determinação. Como se a chegada dele fosse um chamado à ação. Helena! Ele gritou, fazendo a atenção de todos se voltar para ele. Estamos atrasados, é hora de voltar para casa. O som da voz fez o coração de Rodrigo afundar. Pai? A palavra escapuliu da boca de Helena, como um sussurro envolto em terror. O homem avançou, e as pessoas ao redor começaram a murmurar, perguntando quem ele era. Você não pode ficar aqui. Ele não pode saber sobre você, declarou Helena, agora desesperada. Rodrigo sentia como se a realidade estivesse se desfazendo. Algo na expressão de Helena, nas palavras do homem, falou-lhe de verdades não ditas. Quem é você? O que está acontecendo? A raiva e a confusão borbulhavam nele. Meu nome é Marcos e não estou aqui para brigar, começou o homem, mas o tom dele não parecia promissor. Você não sabe o que está fazendo, garota. Ele não vai deixar você se envolver com esse pedreiro. O desprezo nascia na palavra pedreiro, como uma facada certeira. Rodrigo se afastou, a dor ardendo. Helena, apavorada, respondeu. Eu decido sobre a minha vida, pai. Eu não posso voltar. Aquela declaração foi como um grito de guerra. O que ela realmente queria? A cidade parecia se encerrar em um colapso. Marcos respirou fundo, o rosto marcado pela frustração. Se você não voltar agora, vai se arrepender. O último aviso. Ele puxou o telefone, a tela se iluminou, e o que apareceu a seguir fez Rodrigo congelar. Na tela de Marcos, várias mensagens pipocavam, evidenciando um ataque orquestrado, um embate virtual ou algo ainda pior. As imagens mostravam comentários destrutivos, fotos de Helena em momentos vulneráveis, todos cercados por um manto sombrio. Os patrocinadores não aceitam relacionamentos como esse, você sabe, ele gritou, os olhos alterados. Você não tem ideia do que pode acontecer. Os murmúrios na sala cresceram, como se a multidão estivesse assim, observando um torneio de picuinhas, mas algo mais profundo estava em curso. O impacto das palavras de Marcos ecoava na mente de Rodrigo, um verdadeiro vendaval de confusão. O que ele está fazendo com isso? Que tipo de poder ele tem sobre você? Helena olhou para Rodrigo, com um brilho de lágrimas nos olhos. Rodrigo,
Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ecoaram como uma frase caída de um precipício. O que ela queria dizer? Uma explosão de tensão tomou conta do ambiente. A mão de Marcos segurava o telefone. Se você não voltar agora, vou fazer o que for necessário para proteger nosso nome. Uma sombra de ameaça pairava no ar, e Rodrigo sentiu o mundo desmoronar. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, algo estrondoso aconteceu. O chão tremeu, uma luz ofuscante iluminou o lugar, e as sirenes começaram a tocar. A cidade estava em caos. Por trás da porta, a polícia fazia sua entrada triunfal, cheia de autoridade. A tensão foi interrompida por um homem que gritava que todos precisavam evacuar imediatamente. A situação saiu do controle. O caos estabeleceu-se. No meio da confusão, Rodrigo virou-se para Helena, e era como se o futuro dele se desvanecesse em um momento. Quem era ela realmente? Entre os fogos da sirene, uma nova realidade mangaçava na proximidade. As perguntas se acumulavam. O que mais era oculto? Qual era o verdadeiro preço da amizade deles? Enquanto a cidade caía no abismo, a urgência de tudo se intensificava. O mistério agora não era apenas sobre quem Helena era, mas até onde o poder de Marcos realmente ia. O próximo passo poderia ser a resposta ou a ruína, e todos esperavam ansiosos para saber. Enquanto o telefone de Helena vibra, um silêncio ainda mais pesado invade o ambiente. As sirenes ecoam do lado de fora, e os olhares se concentram na tela iluminada. O coração de Rodrigo acelera. O que a mensagem estava prestes a revelar? Rodrigo, é do meu pai. Ele descobriu tudo. A voz dela tremia, uma mistura de pânico e desespero. Os olhos de Helena estavam arregalados, refletem um terror profundo. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Que segredo poderia ser tão devastador? Quem é esse seu pai? Ele indagou, a voz saindo mais dura do que pretendia. O gerente do restaurante, observando a cena, parecia se divertir. A tensão era palpável. O que mais poderia acontecer? Então a porta do restaurante se abriu com força, e um homem alto e imponente entrou. Era Marcos, mas não o Marcos que Rodrigo conhecia. Este homem tinha um ar de autoridade que causou um frio na barriga. O seu olhar era profundo, como se pudesse ver através das almas dos presentes. Helena, a voz dele ressoou, de uma maneira que fazia todos se virarem. O desespero estampado no rosto de Helena era difícil de ignorar. Estamos atrasados. Precisamos voltar. Eu não posso voltar, ela gritou, o desespero transparecendo. A multidão sussurrou, em um misto de choque e curiosidade. O que estava acontecendo com eles? Você não entende, não é? Marcos insistiu, o tom se intensificando. Você está arruinando tudo. Seu futuro, nossa família. E agora esse pedreiro. Eles não vão aceitar você assim. Cada palavra dele era como um golpe, uma tentativa de desestabilizar tudo o que começou a se construir. Rodrigo, confuso e indignado, não podia acreditar que palavra pedreiro poderia ser dita com tanto desprezo. Um nó na garganta o impediu de responder. Mas Helena olhou para ele, um apelo silencioso, uma súplica. O que ela queria? O que significava tudo isso? E então o inesperado aconteceu. O telefone de Helena piscou, notificando que um vídeo estava prestes a ser transmitido. Antes que alguém pudesse reagir, a tela de Marcos ficou cheia de imagens. Eram fotos e vídeos íntimos de Helena com Rodrigo, momentos privados capturados. O silêncio gelado pairou no ar. A sala estava em choque. Cercados por figuras que antes eram estranhas, todos agora veem os sorrisos e toques que deveriam ser secretos, expostos para todos. Um murmúrio crescente na sala, pessoas se virando para olhar Rodrigo, e com isso o peso do desprezo se acumulava. Isso é uma atrocidade, Rodrigo gritou, mas a imagem de Helena,
vulnerável e em situação constrangedora, encheu seu coração de dor. Ele olhou para ela. Os olhos dela transbordavam lágrimas. A expressão era de constrangimento e culpa. Como isso pode estar acontecendo? Marcos sorriu, como se tivesse vencido um jogo. Você acha que pode escapar disso, Helena? O mundo não é tão simples. O que você construiu pode ser derrubado em um instante. E agora você está presa. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob os pés. A verdade começava a se revelar, e era mais devastadora do que ele poderia imaginar. Mas o que você realmente é, Helena? A mulher poderosa ou apenas uma marionete de alguém como esse? Não, não, espera, ela gritou, tentando defender-se. A multidão absorveu cada palavra, enquanto a tensão subia. O futuro deles estava se despedindo, e uma nova nuvem escura se formava. Mudanças são necessárias, minha filha. O mundo que você quer pertence a pessoas diferentes, e você não pode se misturar a isso. Agora, o que decidimos a partir de agora? É uma escolha de vida ou morte, disse Marcos com uma autoridade poderosa. A sala estava elétrica, olhos fixos, o medo e a cura cirurgicamente entrelaçados. A revelação balançava todos os espectadores. O que haveria a seguir? A amizade deles poderia sobreviver? A verdade asfixiante pairava no ar como um intruso. Nesse momento, mais mensagens pipocaram na tela, mais vídeos, mais segredos, mais revelações. O próprio futuro estava prestes a se desmanchar. Enquanto tudo mudava em um instante, Rodrigo se viu cada vez mais perdido. Quem Helena realmente era? O que mais estava escondido? A cidade respirava em suspense, e todos estavam prontos para o polícia das consequências dessa nova e cruel realidade. A próxima reviravolta estava à frente, e o que mais seria descoberto? Enquanto o telefone de Helena vibrava, o clima no restaurante se tornava insuportável. O olhar de Rodrigo se fixou na tela, enquanto os outros olhares da sala esperavam ansiosos. As mensagens subiam e desciam, revelando uma trama de segredos e mentiras que começavam a se desenrolar. Ele está chegando, Helena sussurrou, a expressão dela entre o medo e a determinação. Meu pai não pode nos encontrar aqui. Ele não pode saber sobre a gente. As palavras soaram como um aviso sombrio, e ela olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. O desespero tomou conta do espaço. A tensão fazia todo mundo respirar de forma rápida e a voz de Marcos cortou o ar. Volte, Helena. É a única maneira de acabar com isso. A conversa se intensificava, e as imagens ainda ocupavam a tela, cada uma mais invasiva que a anterior. Rodrigo sentiu uma dor profunda. Ele queria saber por que Helena havia escondido tudo isso. Quem era realmente aquele homem? E por que ele queria levá-la de volta? A sala ficou silenciosa naquela fração de segundo, quando a porta do restaurante se abriu novamente. Um grupo de homens uniformizados entrou, e a multidão fez um passo para trás, atenta e em choque. Eram policiais. Todos precisam se afastar. Há uma investigação em andamento, gritou um deles, autoridade na voz. Rodrigo se virou rapidamente, o coração batendo acelerado. O que estava acontecendo? Tudo parecia tomar um rumo inesperado. As pessoas começaram a sussurrar, enquanto os olhos se fixavam em Helena e Marcos. Isso não é o que parece, Helena exclamou, a voz embargada. E então, num movimento rápido, ela pegou o telefone das mãos de Marcos. O pânico na sala aumentou. A tensão era palpável. Você não pode fazer isso. Ele tentou recuperar o aparelho, mas Helena foi mais rápida. O que ela estava pensando? Se você me deixar, eu vou contar tudo. Não posso mais viver com mentiras. Os policiais se aproximaram, atentos. Senhorita Helena, você está sendo acusada de manipulação. Precisamos que você se identifique. O olhar dela se intensificou. Agora, o mundo inteiro parecia estar em modo de julgamento.
e não havia como escapar. Rodrigo tentou entender, mas tudo parecia tão surrealista. O que significa isso? Ele gritou, a voz ressoando no ar tenso. Você vai me deixar? Desiste de tudo? Helena perguntou, a dor visível em seu rosto. Ela olhou para o pai, e a expressão dele era uma mistura de raiva e desdém. Marcos, perdendo a paciência, retirou um envelope do bolso. O que estava escondido aqui dentro, anunciou, segurando-o alto. Ele lançou o conteúdo ao chão, e todos viram as folhas se espalharem. Eram documentos e as palavras eram inconfundíveis. Acordo de grife e fuga. Você acha mesmo que pode escapar? Marcos provocou. As pessoas começaram a murmurar, os olhos arregalados, como se tivessem presenciado um crime. Rodrigo se sentiu subitamente perdido, uma peça descartável em um jogo que não compreendia. E como se tudo isso não fosse o suficiente, a mente de Rodrigo gelou quando ele percebeu. Você não é quem eu pensei que você era. Você se envolveu com um mundo que nem é seu. A raiva e a mágoa se entrelaçaram enquanto ele se afastava, sentindo o corpo tremer. Helena então, em um momento de desespero, berrou. Pelo amor de Deus, me escutem! Eu não faço parte disso. Não é quem sou. A sala ficou em silêncio, e ela se virou para Rodrigo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele instante vital, o tom da conversa mudou drasticamente. As mensagens no celular vibraram novamente, abruptamente trazendo uma nova reviravolta que Rodrigo não esperava. Helena, o que você realmente fez? Um nome apareceu na tela, e Rodrigo quase desmaiou. Era alguém que ele nunca imaginou que estaria envolvido. Ele se virou, o olhar perdido. A cidade inteira pareceu parar. O que estava por trás daquela verdade desconhecida? Quais segredos mais estavam escondidos? Enquanto a confusão se espalhava, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. A tensão no ar era palpável, enquanto Rodrigo observava Helena, notando as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. O celular dela ainda vibrava, e com um gesto rápido, ela desbloqueou a tela. Assim que os olhos dela aterrissaram na mensagem, a expressão de terror se intensificou. Rodrigo, ela começou, a voz trêmula. É sobre a gravação. O coração dele pulou. O que mais ela havia escondido? O murmúrio da multidão crescia como um rugido distante, cada olhar abrigando um misto de curiosidade e condenação. 2 policiais se aproximaram, mas antes que pudessem intervir, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Um homem entrou, ofegante, sua presença imediatamente chamando a atenção de todos. Vestindo um terno amassado, ele olhou ao redor, seus olhos se fixando em Helena. Desculpe o atraso, ele exclamou. Eu estava a caminho. Lucas, Helena gritou, e a reação dela era como um sossego repentino, mesmo que por dentro estivesse fervendo. Rodrigo ficou paralisado. Quem era esse cara? O olhar de Lucas era intenso, seu corpo vibrava com uma energia nervosa. Ele se dirigiu até Helena, a voz ansiosa. Você está bem? Eu esperei o tempo demais. Como você soube onde eu estava? A incredulidade dominava o tom dela, mas Rodrigo podia ver o alívio começar a se instalar. No entanto, o desconforto dentro dele crescia. Então ele se virou para Marcos. Quem é esse? Marcos, que observava tudo com uma mistura de susto e desprezo. Respondeu. Esse é o seu amigo que não tem lugar aqui. Está tentando arruiná-la mais ainda. O ambiente ficou em silêncio. Rodrigo sentiu seu estômago revirar. Como ele sabe sobre você, Helena? Seu olhar transmitia tanto preocupação quanto desespero. O que mais ela tinha escondido? Eu não posso explicar agora. A voz dela estava quase desesperada, enquanto os olhos de Lucas alternavam entre preocupação e indignação. Mas nós temos que sair daqui. É perigoso.
Justo quando Rodrigo considerava o que poderia estar acontecendo, a mensagem que Lucas enviou disparou um alerta em seu coração. A tela do celular brilhou com um nome que fez sua visão girar: Guilherme Fischer. Rodrigo e Helena trocaram um olhar de incredulidade. Não, murmurou Helena, e a emoção em sua voz trouxe um fio superior. Ele não pode saber disso. Ele não pode. Eu só queria te proteger. Lucas insistia, mas a confusão no ar era tão densa que Rodrigo se sentiu sufocando. Ele está atrás de você, Helena. Você não pode ficar aqui. Antes que alguém pudesse seguir, uma explosão de voz ecoou pelo restaurante. Onde está minha filha? Outra figura surgiu pela porta. Desta vez um homem robusto e ameaçador. Era Guilherme, a figura que Rodrigo tinha ouvido em murmúrios, agora de pé no centro do tumulto. Guilherme, não! Helena gritou implorando. Mas era como se o tempo tivesse parado, e todos estavam congelados na cena tensa. Guilherme a ignorou, os olhos fixos em Rodrigo. Você, seu sujeito insignificante, longe da minha filha, o que você fez? Rodrigo sentiu um calor crescente na pele. Ele nunca se sentiu tão pequeno, e tanto poder se tornava opressivo. Eu a amo, eu só quero cuidar dela, ele gritou, as palavras saltando dos lábios com um desespero. Amor? Isso não existe nesse mundo, disparou Guilherme, um sorriso cheio de desprezo. Em um movimento brusco, ele puxou um envelope do bolso e jogou no chão. Papéis se espalharam, revelando uma documentação rica em detalhes que Rodrigo não esperava. Um sobrenome famoso, uma fortuna que dominava a cidade, vínculos com políticos. Você não tem ideia do que se meteu, Rodrigo. O tom de Guilherme era de aviso. A multidão observava. O calor da tensão pulsava. Rodrigo viu Helena fechar os olhos, presa entre o pânico e a certeza. E então, a reviravolta. Uma sirene distante preencheu o ar e as luzes da polícia acenderam-se ao fundo. O caos estava prestes a irromper, e a vida de todos ali mudaria para sempre. Rodrigo se virou para Helena, o medo se apoderando dele. O que mais você esconde? Um breve silêncio. Eu sou parte do legado Fischer, ela sussurrou. A verdade agora exposta como uma lâmina afiada. As palavras dela cortaram como uma faca. O mundo à volta pareceu desmoronar. O que isso significava para eles? E como tudo isso afetaria a vida deles? A cidade estava a um passo do colapso. E o futuro, uma nuvem carregada de incertezas e promessas quebradas. O próximo ato prometia revelar mais segredos obscuros. E todos ali estavam prestes a descobrir que o que conheciam seria apenas a ponta do iceberg. Quem eram realmente Rodrigo e Helena? E até onde o poder de Guilherme iria para protegê-los? Enquanto o olhar de Rodrigo se fixava em Helena, as palavras dela ecoavam como um trovão em sua mente. Eu sou parte do legado Fischer. O mundo ao redor parecia ter perdido o sentido. O coração de Rodrigo disparava, as batidas soando como tambores de guerra. O silêncio que se seguiu era tão profundo que podia-se escutar o próprio medo. Guilherme avançou em direção a Helena, os olhos ardendo com determinação. A tensão na sala atingiu um novo pico. Você não tem ideia do que está fazendo, filha. Este homem é uma distração para o que realmente importa. Ele se virou para Rodrigo, um sorriso escarnecedor surgindo. E você é apenas um pedreiro. O que sabe da vida que leva nossa família? Rodrigo sentiu uma raiva queimando dentro dele. Eu sei o que é amor, e sei que você não pode controlar a vida dela. Mas as palavras soaram vazias diante da força implacável de Guilherme. A sala estava cheia de vozes, murmúrios e olhares acusadores, todos interessados no desfecho daquela tragédia. Helena, agora em meio a tudo isso, tomou uma decisão feroz. Chega, eu não vou permitir que você estrague minha vida. O volume ameaçou romper a tensão, e os rostos ao redor se voltaram ainda mais. O pânico de Guilherme era visível, e a confusão começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Enquanto isso,
O celular de Lucas vibrava incessantemente, e a mensagem que apareceu na tela fez o coração de Rodrigo parar. Guilherme está com a gravação. Ele não vai hesitar em usar isso contra você. Rodrigo não entendeu imediatamente. O que significava a gravação? Uma chama de preocupação surgiu em seu peito. Não, você não pode fazer isso, pai, gritou Helena, o rosto uma máscara de horror. As pessoas ao redor começaram a se mover, distraídas, nervosas. E nesse momento de caos, o inusitado aconteceu. A porta do restaurante se abriu novamente, e um grupo de homens armados entrou, a luz verde dos seus coletes refletindo nas paredes de mármore. Todos no chão! Isso é um assalto! A ordem estourou como um balão de festa, transformando o ambiente elegante em um cenário de pânico absoluto. Todos despencaram nos bancos, as mesas viradas, e a atmosfera de glamour virou trevas. Rodrigo agarrou Helena pela mão e puxou-a para mais perto. Fique comigo. A adrenalina percorria suas veias, enquanto a realidade se despedaçava em segundos. Aquela situação tinha se tornado uma verdadeira loucura. E enquanto pessoas gritavam e se jogavam ao solo, o olhar de Guilherme se assemelhava ao de um homem que perdeu tudo. Não! O que vocês querem? Ele perguntou, uma nota de desespero na voz. Um dos assaltantes, um homem alto e encapuzado, riu com desprezo. Queremos o que é nosso, este lugar. E quem está aqui também. Uma onda de medo atravessou Rodrigo. O que ele estava dizendo? O que aqueles homens queriam? Neste momento de crise, o celular de Helena disparou novamente. Era outra mensagem, agora capturando a atenção de todos na sala. Ela hesitou e, em meio ao clamor, decidiu abrir a mensagem, mas não teve tempo. O assaltante mais próximo se virou, com um movimento rápido, e arrancou o telefone da mão dela. Me diga, quem são vocês realmente? A sala estava mergulhada em um estado de histeria coletiva. Os segredos revelados até então pareciam pequenos em comparação ao que estava prestes a acontecer. O celular, agora nas mãos daquele homem, mostrou detalhes sobre o passado de Helena, fotos da família e mensagens que deixaram Rodrigo em choque. Você não é apenas uma jovem mulher. Você é a herdeira de um império. A revelação mágica pairava no ar. As chamas do escândalo iam além de qualquer expectativa. Rodrigo sentiu as palavras rasgarem sua mente. O que isso significava para eles? O legado de Helena agora a tornava uma presa no jogo de poder que eles estavam prestes a enfrentar. E assim, no olho do furacão, com os gritos ecoando ao fundo, a verdade revelada lançava uma nova sombra sobre o que já havia sido um romance promissor. Poderia o amor resistir a tamanho caos? Rodrigo olhou nos olhos de Helena e viu o reflexo da mesma incerteza. A cidade inteira assistia sem respirar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O ambiente estava cheio de tensão, as vozes estavam altas e misturadas, e os olhares se alternavam entre Helena e Guilherme. Rodrigo sentia seu coração acelerar, a confusão aumentando a cada segundo. Ele não sabia o que fazer. E quando parecia que tudo ia desmoronar, a porta do restaurante se abriu novamente. Um homem entrou, trajando um paletó surrado, mas com um olhar determinado. Ele tinha um ar familiar, mas Rodrigo não conseguia lembrar de onde o conhecia. O homem levantou a mão, pedindo silêncio. Parem com isso. Sua voz firme ecoou pela sala. Todos se viraram para ele. Quem é você? Gritou Guilherme, a fúria pulsando em suas palavras. Não tem nada a ver com isso. O homem deu um passo à frente, os braços cruzados, seu olhar fixo em Helena. Você não se lembra de mim? Eu sou Roberto, seu verdadeiro pai. O silêncio caiu como uma bomba. Rodrigo gelou, a revelação cortando o ar. Helena ficou paralisada. A expressão de choque era inconfundível. Isso não é possível. As palavras se arrastaram na sua boca. Ela não queria acreditar. É verdade, Helena.
Sua mãe me manteve longe de você. Meu nome é Roberto e eu sou o seu pai biológico. Seu pai adotivo é Guilherme. A multidão estava em estado de choque, os rostos perplexos, alguns agitando a cabeça, outros falando baixinho entre si. O que estava acontecendo? Guilherme arregalou os olhos, a raiva se transformando em uma confusão visível. Você não pode estar falando sério, ele gritou, visivelmente assustado. Você não é nada. Você não pode entrar aqui e arruinar tudo. Talvez eu não tenha feito parte da sua vida, mas eu sei quem você é e o que você fez com ela. Roberto respondeu, sua voz ainda mais firme. Ele se virou para Helena, os olhos cheios de emoção. Eu não quis deixá-la. Sua mãe não me deixou chegar perto. Mas agora eu estou aqui e não vou deixá-la mais. O que você quer de mim? Helena perguntou, a voz falhando, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. O alvoroço ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Roberto respirou fundo. Eu quero que você saiba a verdade. O legado que você tanto foge, Helena, não é somente sobre dinheiro. É sobre poder e te proteger. O que seu pai fez pode ter consequências graves. Nesse momento, o assaltante mais próximo se virou, seu olhar fixando-se em Roberto. Se você é o que disser, então isso só complicará mais as coisas. Ele sacou uma arma, o metal brilhando sob a luz do restaurante. O que você está fazendo? Gritou Rodrigo, sentindo a adrenalina correr em suas veias, o pânico alimentando a urgência do momento. Você não precisa fazer isso. Mas Roberto parecia preparado para o confronto. Com um movimento rápido, ele se colocou na frente de Helena, o olhar desafiador. Você não precisa fazer isso. Ninguém precisa se machucar. Ele gritou, sua voz ecoando entre o caos. De repente, novas sirenes ecoaram do lado de fora. A polícia estava chegando, mas a situação se tornava mais tensa a cada segundo. Um cheiro de fumaça começou a flutuar pelo ar, e Rodrigo percebeu que alguns dos assaltantes estavam em pânico, mexendo em seus celulares, gritando ordens uns para os outros. Vamos embora agora, disse um dos assaltantes, gesticulando furiosamente. E no meio de toda a confusão, uma explosão estrondou. O restaurante tremeu com a força, copos e talheres quebrando. O chão sob seus pés parecia se abrir. Um grito ecoou através do caos, e Rodrigo, ofuscado pela fumaça, viu Helena sendo arrastada por Guilherme. O desespero tomou conta deles. O que mais estava prestes a acontecer? Era uma corrida contra o tempo, uma luta pela verdade e pela sobrevivência. Em meio a tudo isso, Rodrigo sentiu que os laços que mantinham tudo unido estavam prestes a se desintegrar. As portas pareciam se fechar ao redor deles, e a cidade, que antes olhava curiosa, agora estava fugindo do incêndio que irrompia. No meio do pânico, uma pergunta pairava. Quem realmente era a Helena? A verdade estava se moldando e as respostas poderiam ser devastadoras. O som da explosão reverberou por todo o restaurante, fazendo as janelas tremerem e os copos caírem no chão. O pânico se instaurou. Garotos e garotas gritaram enquanto se jogavam para o lado. As luzes piscavam e o cheiro de fumaça invadiu o ar, misturando-se ao perfume caro que antes dominava o ambiente. Rodrigo se virou, a expressão de medo tomando conta do rosto. Ele agarrou a mão de Helena, puxando-a em direção à saída. Temos que sair daqui, gritou, a voz carregada de urgência. Mas Guilherme estava entre eles e a segurança. Você não vai a lugar nenhum. O olhar de Guilherme estava cheio de raiva e desespero. Helena, você não pode confiar nele. Mas Helena não tinha mais certeza de nada. O que estava acontecendo? A revelação sobre Roberto ainda pairava no ar como uma sombra. Pai, você não pode me controlar. Helena gritou, a voz embargada. Eu não sou mais sua prisioneira. O chão estava encharcado de tensão. A fumaça se espiralava ao redor deles,
E os gritos continuavam ecoando. Roberto se posicionou na frente de Helena, mantendo a firmeza em seu olhar. Ninguém vai machucar minha filha, ele disse, a voz grave e autoritária. As luzes da polícia estavam a poucos passos e a esperança começou a brilhar. Os assaltantes, percebendo a situação se desenrolar, começaram a entrar em pânico. Vamos sair! Um deles gritou, e a confusão se instalou. Rodrigo viu sua chance e puxou Helena pela mão, arrastando-a para longe do caos. Rápido, ele disse, e juntos correram em direção à saída, o som de passos pesados atrás deles. Guilherme estava desesperado, gritando, mas Rodrigo não olhou para trás. Ele só queria salvar Helena. Assim que conseguiram passar pela porta, a luz do dia os atingiu como um raio de esperança. O barulho da sirene se intensificou e a polícia estava cercando o local. Mas antes que pudessem se afastar, uma mão forte agarrou o braço de Rodrigo. Era um policial. Sua expressão era de determinação. Você está preso por invasão e desordem, o policial disse. Mas Rodrigo não tinha tempo para discutir. Ele olhou para Helena, que estava pálida e em estado de choque. Você precisa ir, ele sussurrou. Com um último olhar, Rodrigo se desprendeu, sendo levado pela polícia. Mas ali, em meio ao caos, eles trocavam promessas silenciosas. Promessas de que se encontrariam novamente, de que o amor que tinha florescido em meio à tempestade não se apagaria facilmente. Helena foi cercada por repórteres e policiais. Seu mundo virou uma confusão de flashes e perguntas. Tentando se manter firme, ela viu Guilherme se afastar, deixando um rastro de desprezo. Você não ficará impune, Helena, ele gritou, o eco das palavras ressoando em sua mente. Mas agora, algo dentro dela tinha mudado. A força que sentia não era mais apenas uma reação ao medo. Era uma determinação nascida de sua verdade. Vocês não vão me silenciar, ela declarou, levantando a cabeça. E quando ela olhou ao redor, viu Roberto, que sorriu de orgulho, reconhecendo a filha que lutava por sua liberdade. Enquanto a confusão tomava conta da rua, Rodrigo foi colocado em um carro de polícia. Ele olhou para fora, os olhos cheios de desespero, enquanto a realidade pesava sobre seus ombros. Ele havia se apaixonado por uma mulher que carregava segredos profundos. E agora tudo estava desmoronando. Mas ele não estava disposto a desistir. No fundo de seu coração, uma chama de esperança queimava. Ele sabia que faria de tudo para encontrar Helena novamente e entender o que realmente estava em jogo. E com isso, a cena começou a se afastar, como em um filme em slow motion. A cidade continuava sua rotina caótica, mas aqueles dois, Rodrigo e Helena, estavam em uma jornada que ainda precisava ser desvendada. À medida que a poeira começava a assentar, uma coisa era certa. Eles estavam apenas no começo de uma história que prometia revelações mais profundas e lutas mais intensas. O amor deles havia sobrevivido ao primeiro teste, mas o que mais estava por vir? E você, que tem decidido acompanhar essa história, precisa se inscrever agora para não perder as próximas revelações exclusivas. Esforce-se, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso canal continue oferecendo esse tipo de conteúdo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho.